muito difícil você tomar uma decisão dessa sem você ter um diagnóstico na sua mão. Então o diagnóstico é meio que uma âncora, me tira daqui. Mas você falou a palavra, a pessoa precisa de âncora, não diagnóstico. Porque o diagnóstico provavelmente não vai acontecer. Então, se você fala para as pessoas esperarem que o narcisista da vida delas decida um belo dia passar por um processo diagnóstico, boa sorte, filho. Quase ninguém vai se libertar. Então, não dá para dar esse conselho para a pessoa. Então, qual que é a âncora? A âncora é entendimento e tratamento das respostas emocionais. Por quê? Qual foi a minha âncora? Quando eu descobri a questão da minha mãe, que é narcisista, eu achei fóruns na internet para, no caso era especificamente para filhas de mães narcisistas, em inglês, 14 anos atrás, e lá tinha todos os comportamentos, tinha lá o DSM, tinha lá os critérios, tinha lá tudo descrito certinho, cada tática de manipulação, tinha todos tinha milhares e milhares de mulheres lá falando das experiências, e as experiências delas eram idênticas às minhas. As experiências que eu tinha contado para outras pessoas, e todo mundo olhava, eu, hein? Nossa, diferente, né, sua família? Mas lá não. Lá eram as mesmas experiências. Então, aquilo foi minha âncora. O padrão é sempre o mesmo, né? Então, assim, o que você viveu, quem tá na mesma situação, na mesma relação, vai viver com muita semelhança. Padrão de abuso, você Isso, fala? Você vai conseguir identificar, às vezes, por frases Algumas formuladas. vezes, sim. Só que o que acontece? Não existem dois narcisistas iguais. Não, sim. Eu entendi o que você está falando. Padrões realmente são parecidos. Mas às vezes isso confunde as pessoas. Por exemplo, esses dias alguém me perguntou, acho que foi você. Não foi você, mas acho que você comentou. Ou alguém do perfil do podcast Três Irmãos lá. Alguém perguntou para mim assim, todo narcisista trai? Né? Porque tem esse entendimento, inclusive isso é muito bem documentado, que narcisista trai. Né? Nós sabemos que é um fato, mas não é verdade que todo narcisista trai. Então, quase todo narcisista trai, sim. Mas a gente tem que olhar o que é o narcisismo. O narcisismo eu me sinto um cocô, não sei regular tudo isso aqui, então vou projetar uma autoimagem de eu sou incrível, ou então eu sou a maior vítima, também você pode ser grandioso sendo a maior vítima, não é? E assim eu vou conseguir satisfazer minhas necessidades. Se, por acaso, a minha grandiosidade é pautada em cima de eu não sou que nem vocês, pessoas bestiais, animalescas, que precisam transar. Eu sou intelectual, eu não preciso do meu corpo, seus inferiores. Se eu pauto a minha grandiosidade em cima disso, então eu não vou transar, eu não vou trair. Eu não vou transar nem com minha esposa. Dane-se ela, entendeu? Se eu pauto a minha grandiosidade em cima de não. Pessoas que não são de Deus são assim. Mas eu que sou um bom homem de Deus escolhido pelo Senhor, um pai de família, ele pode legitimamente vestir o falso eu de pai de família cristão que não trai. Claro que também tem o cara que veste isso e trai, né? Sim. É isso que eu pensei. Que é o mais comum, inclusive. Eu pensei, o cara... Que é o mais comum, inclusive. A falsa postura ali que é defesa, Total. Mas dependendo de como o cara entende a própria grandiosidade, ele pode entender que não, o sexo que inferior, né? São narcisistas diferentes um do outro ali, né? Exatamente. Sabe que, tipo, Pedro tava falando lá, igual, vou fazer minha consulta agora, hein? Tipo assim, ontem eu tava vendo muito conteúdo seu e ontem eu tava no carro, assim, aí você falou alguma coisa e eu peguei e falei assim, putz, velho, eu não lembro da minha mãe ter qualquer relação de carinho comigo, sabe? Eu abandonei ela com 16 anos, eu saí de casa. Eu saí de casa por não me entender com a minha mãe. Eu não lembro de nenhuma, zero. Eu parei de pensar nisso ontem, assim, eu não lembro da minha mãe falar assim, meu filho, eu te amo. Não lembro. Eu sempre tive muito carinho do meu pai, né? E tipo assim, das características de um narcisista, assim, minha mãe tem quase todas ali, sabe? Quase todas. Mentirosa, traição, bababá, grandiosidade, quase todas. E lá em casa éramos dois, né? Eu era o filho de merda mesmo, assim, sabe? Tudo de ruim aqui. Tanto que eu lembro que o dia que eu saí da casa da minha mãe, né? Eu ia sair na frente, assim, meu pai separou dela nesse dia, e aí meu pai falou, tô indo embora. Eu falei, eu tô vazando junto, eu não fico aqui não. E a hora que eu tava saindo, assim, ela fez questão de me chamar, assim, falando assim, ó, te falar, tô dando graças a Deus que você tá saindo aqui de casa.
Porque tudo que deu merda nessa casa até hoje foi por sua causa. Uma leitura ligeiramente distorcida, né? Só não pode ser. Sabe, tipo Não assim, pode ser. e você Tudo via foi que ela culpa de um tava filho. Não, falando aí aquilo lá ele com é ainda muito menor, prazer, né? assim, sabe? Isso. E eu demorei uma cara, assim, pra... Eu tô bem, assim, sabe? Tô muito bem. Mas eu demorei uma cara, assim, sabe? Aquilo lá me magoou profundamente, assim, sabe? Eu falava, porra, velho. Minha mãe, cara, minha mãe, todo mundo, né? O Robertinho, a mãe dele é maravilhosa, meus amigos tudo, sempre é mais amigo da mãe do que do pai, né? Eu sentia falta de não ter amizade com a minha mãe, assim, sabe? Isso era ruim pra caralho. Eu falo pra todo mundo, meu pai foi meu pai e minha mãe junto, né? E isso me magoava, assim, mas, cara, ela falou isso com tanto prazer, assim, sabe? E, tipo, ela ficou esquizofrênica depois, assim, sabe? Uns 6, 7 anos depois ela ficou esquizofrênica. Mas nesse período, assim, sabe? Também nunca teve uma procura dela, assim, sabe? Que é uma coisa... Hoje eu tenho filhos, né? Tipo, mano, eu jamais abandonaria meu filho, assim, sabe? Pode fazer a merda que for, eu vou atrás dele, assim, sabe? É meu filho, pô, né? Meio que uma obrigação que eu tenho ali, sei lá. E nunca teve essa iniciativa dela, tipo, deixa eu ir lá falar com meu filho. Deixa eu ir lá ficar bem com meu filho. Pelo contrário, parece que não fez diferença na vida dela, assim, sabe? Eu fiz um post ontem. Não é toda mãe ou pai narcisista que surta quando o filho se distancia. Alguns simplesmente o descartam. Tipo, a minha mãe também cortou contato comigo. Minha mãe cortou contato com toda a família. Com 6 anos, ela já foi cortando contato. A gente tava morando em outro país. Inclusive, quem me ensinou a cortar contato foi minha mãe. Porque a infância inteira ela falava: família não é quem você tem ligação de sangue. Família são as pessoas que você escolhe ter do seu lado. E a minha infância inteira eu pensava internamente: thanks, mom. Valeu, mãe. Caramba. Porque daí eu fiquei calculando, né? Eu vou ter que aprender habilidade social, que eu não tinha. Não sabia que era autista na época, mas eu tinha alguma coisa que eu não conseguia socializar. E eu pensei: vou aprender, vou sair de casa, eu nunca mais vou voltar. E foi o que eu consegui fazer, né? Me estruturei 5 anos. A partir dos 16 anos de idade, eu decidi: eu vou sair de casa, vou aprender habilidade social. Eu me forçava a sair de casa. Eu me forçava a trabalhar. Tipo... E aí eu consegui, né, socializar com os alunos, que eu era professora de inglês na época. Aí conforme eu fui adquirindo maiores habilidades, apareceu a oportunidade de ser comissária de bordo aqui em São Paulo. Na época eu morava em Porto Alegre, né, com a minha mãe lá. E aí veio essa oportunidade, né? Eu vou ter que ir pra São Paulo, fazer o quê, né, mãe? Aí ela comprou uma passagem sem me falar e veio pra São Paulo. Ela falou, Caramba. Aí ela, então, a gente já tá procurando casa, mãe? Porque ela falou: eu já tô procurando casa aqui em São Paulo, porque ela decidiu que ela ia morar aqui, né? Eu tava querendo fugir, né? Aí eu tive a coragem, falei: mãe, eu tô vindo pra São Paulo pra morar sozinho. Mas de onde você tirou essa coragem? Eu acho que... como eu tava te falando antes de começar, um dos meus maiores valores é liberdade, né? Então, eu já tive muitas situações onde eu não era livre. Muitas relações tóxicas, porque eu era trouxa, ingênua pra caramba. Eu perdi conta de quantos golpes eu já levei de amigos. Golpe financeiro mesmo, pessoas, amigos. Assim, eu perdi conta. Eu tô falando sério. Eu devo ter levado dezenas de golpes na minha vida. De tão trouxa que eu era. Mas eu não fico numa situação escrota. Porque esse meu valor que eu tenho de liberdade, cara... eu começo a adoecer de tal forma, tipo os meus sintomas psiquiátricos mesmo, sabe? Eu começo a adoecer de tal forma que eu não consigo ficar lá. Então, mesmo não entendendo o que tá acontecendo, algo dentro de mim, uma intuição dentro de mim, eu presto muita atenção na minha intuição, que foi o que me salvou a vida inteira. Essa coisa invisível aqui, né? Que só eu escuto. Confio muito mais nela do que qualquer autoridade externa. Porque foi ela que me salvou. Em situações infindáveis, onde autoridades não conseguiram me ajudar. Então é isso, cara. Eu também, eu acho que eu sou muito... eu sempre fui uma pessoa muito... apesar das fortes respostas emocionais que autistas, TDAH, superdotados têm, eu sempre fui uma pessoa... eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Então, o que isso quer dizer?
Eu tinha minhas fortes respostas emocionais, eu sofria e tal, mas eu não externalizava. Eu ficava quieta no meu canto, refletindo e observando. Então, eu vi que minha primeira irmã, ela foi tirada de casa de um jeito muito escroto. Tipo, a gente tinha recém-voltado pro Brasil, ela não falava português direito. E aí a minha mãe falou, você tem que sair de casa em 1 semana. Ela era da menor de idade, você entendeu? Os negócios, tipo... Aí eu, putz, cara, eu vou ter que me comportar, né? Porque se der qualquer problema com a minha mãe, eu não falo português, eu não sei socializar, não sei o quê. Aí eu fiquei me comportando. Minha segunda irmã saiu de casa de uma forma pior. Brigou com a minha mãe um dia e no meio da noite minha mãe abriu a porta, empurrou ela pra fora, sem comida, sem chave, numa noite de frio em Porto Alegre, no meio do inverno, sem calçado. E ela ficou na rua, sem teto. A sorte dela é que ela tinha um amigo que morava lá perto. Aí ela foi morar com ele. Então eu ficava observando as minhas irmãs se lascarem, que elas são mais velhas, né? Uhum. Aí eu ficava, eu vou fazer diferente, vou fazer diferente. Eu ficava pianinha. E eu colocava na minha cabeça, eu vou achar um jeito. Aí apareceu o negócio de comissária de bordo. E aí quando eu decidi, tipo, não... Mãe, você não vai morar comigo, você não... Aliás, eu me surpreendo com a minha coragem, porque eu era muito trouxa pra ser uma pessoa tão corajosa. Essa é uma excelente pergunta, da onde que eu tirei essa coragem, né? Sim. É o instinto de sobrevivência, é o que veio lá de dentro, né? Isso aí a gente não entende Total. Porque o que eu tinha de trouxa... O que eu tinha de ingênuo, eu tinha de coragem. Uhum. A gente pode falar isso aí. Eu só fui entender mesmo o narcisismo, tipo, 10 anos depois que eu decidi sair de casa. Todo esse movimento de me independentizar foi só da intuição. Eu não tinha achado a palavra ainda. Eu sabia que tinha um bagulho diferente. Tanto na minha mãe quanto em mim. Eu sabia que eu tinha algum transtorno. Conceito, assim. Então, mas quando que entrou, então, aquele fórum que você teve? Isso foi quando eu tinha, 25. Mas 25. Aí, nesse momento que você falou, pô, eu vivia desse jeito. Você só teve entendimento pra isso. Você saiu sem perceber o que tinha acontecido. Eu saí de casa sem perceber. Eu ainda tinha contato com a minha mãe, né? O período onde eu cortei contato com a minha mãe foi depois do falecimento do meu padrasto, que todos os meus padrastos morrem, né? Então teve isso também, tipo, caraca, mas não tenho família mesmo, né, meu? Mano. E aí, tipo, meu padrasto faleceu, minha mãe...